diminuir um tiquinho. Aí eu vim aqui, ó, segmento, segmento. Eu vou considerar esse segmentinho aqui, ó, como 1 centímetro. E no GeoGebra eu até consigo escrever isso, tá? Mas isso aqui é 1 centímetro. Se isso aqui é 1 centímetro, eu consigo desenhar um polígono aqui, ó. Isso daqui é 1 centímetro quadrado, né? É a área que corresponde a um quadrado de 1 centímetro de lado. E aí, se eu faço isso daqui, ó, eu tenho uma região retangular com 1 centímetro, com 2 centímetros quadrados. Concordam? Então, eu tenho aqui 2 centímetros quadrados. Só que essa região aqui, ela é uma região retangular. A treta do bichinho, a treta do negócio é desenhar uma região que seja quadrada com 2 centímetros quadrados de área. Porque quando eu tenho um quadrado lá, né? Se eu tenho um quadrado, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho, vamos colocar aqui no GeoGebra. Nossa, vai mexer vários recursos aqui hoje. Se eu tenho um quadrado assim, ó, 3 por 3, eu consigo descobrir a área desse quadrado, né? 3 por 3, a área vai ser 9. Então, se eu tenho aqui um quadrado que aqui é 3 e um quadrado que aqui é 3, né? Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, a área desse quadrado vai ser o lado ao quadrado, vai ser 3 vezes 3. Agora, se eu tenho um quadrado qualquer aqui, nossa, me perdoem por esse quadrado, mas se eu tenho um quadrado qualquer, só para a gente ilustrar, tá? Eu tenho um quadrado qualquer aqui, e eu sei que a área desse quadrado é de 2 centímetros quadrados. Então, eu tenho que descobrir um valor aqui e um valor aqui, e necessariamente os dois valores são iguais, né? Que ele vezes ele mesmo, ou seja, ele ao quadrado, dê 2. Então, a grande questão é essa. Que número que ao quadrado, para dar uma área 2, né? Que número vezes ele mesmo vai dar área 2? Daí a gente pensa que tem que ser o raiz de 2, porque o raiz de 2 vezes o raiz de 2 é o raiz de 4, que é o 2. Então, se eu quero construir um quadrado de área 2 centímetros quadrados, necessariamente o lado desse quadrado tem que ser igual a raiz de 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o 2. Até aqui ficou claro? Alguém tem alguma questão? Como a gente olha para a área e encontra o lado? Alguém tem alguma questão? Não? Tudo bem. Por exemplo, se eu quero uma área que tenha 5, não, 5, pode ser 5, 5 centímetros quadrados, eu tenho que ter necessariamente um lado que valha, essa palavra é tão esquisita, né? Que valha raiz de 5. Agora, a treta é como eu vou desenhar o raiz de 2? Como eu vou desenhar um segmento que vale raiz de 5? É muita treta, vixe. Já viram essa música? Muita treta, vixe. É muita treta, vixe. Mas é muito matemático. É muito lindo essa construção. Observem, pay attention. Nosso primeiro semestre, a gente viu que esse raiz de 2 apareceu em alguns momentos. Principalmente quando a gente tinha aqui um quadrado de lado 1. Se eu tenho um quadrado, aqui eu tenho uma função que é legal, quer ver uma linha? Se eu tenho um quadrado aqui, ó, eita, tá branco, vermelho. Se eu tenho um quadrado aqui que o lado vale 1, aí, eu sei que se o lado vale 1, a diagonal desse quadrado traz para mim o segmento que eu estou procurando. Ó, não é tão fácil pensar nisso não, tá? Não é tão fácil. Algumas pessoas conseguiram aí, eu fiquei super satisfeita, mas não é tão fácil pensar nisso não. Se aqui vale 1 e aqui vale 1, essa diagonal aqui, ó, vai ser
cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2, o que implica que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2. Só que nesse caso, como a gente está numa geometria, num segmento, a gente vai pegar só o positivo, só o raiz de 2. Então, eu sei que aqui, esse valor aqui, ele é o nosso raiz de 2. Então, agora eu consigo construir um quadrado que tenha exatamente, exatamente 2 centímetros quadrados de área. Basta eu pegar esse segmento aqui, ó, que é a diagonal de um quadrado de lado 1. Então, se eu pego essa diagonal aqui, eu tenho certeza que ela vale raiz de 2. Aí eu pego essa outra diagonal aqui, ó. Eu tenho certeza que ela vale raiz de 2. Eu pego essa outra diagonal e eu pego essa outra diagonal. Vira a cabeça! Vira a cabeça! É um quadrado. Ele é um quadrado. Porque, ó, se isso aqui é diagonal, eu sei que esse ângulo aqui é diagonal do quadrado, esse ângulo é congruente a esse. Então, esse ângulo é de 45 graus. Se aqui é 45 graus, aqui também é 45, aqui também é 45, então esses dois juntos dá 90 graus. Então, com certeza, é um quadrilátero. Vou colocar aqui embaixo. É um quadrilátero com todos os lados iguais, porque todos os lados são diagonais desses quadradinhos. E eu sei que aqui é 90 graus por essa demonstration aqui que eu fiz. Se você virar a cabeça, ele fica mais bonito, porque assim, ele tá estilo losango, né? Ele é um quadrado losango. E tudo bem, né? Tem quadrados que são losango, mas nem todo losango é um quadrado. Basta ter 4 lados iguais para ser losango. Esse aqui é um losango mais quadradinho, mais estiloso. Mas se você virar a cabeça, você vai ver certinho que ele tem 90 graus. Pronto, construir humanamente possível humanamente possível fazer uma regiones com 2 centímetros quadrados de área. Só que aqui vale raiz de 2 e aqui vale raiz de 2. Dúvidas? Ô Lu, eu não Oi. entendi essa parte. Eu fui anotando e aí eu me perdi. Qual parte? Tenta fazer uma pergunta. Eu não entendi, tipo, de como você chegou no raciocínio do quadrado tá, tipo, virado, é isso. Legal. Eu percebi que para eu ter uma área 2 centímetros quadrados, eu precisava de um lado que valesse raiz de 2. Daí, eu procurei lá no meu repertório matemático em qual figura que eu achei o raiz de 2 lá no primeiro semestre. E aí eu lembrei que no quadrado de lado 1, a diagonal vale raiz de 2. Então, se eu pegar qualquer quadradinho aqui e construir esse segmentinho aqui, ó, se eu vier daqui até aqui, isso não é a diagonal desse quadradinho? Então, esse segmento vale raiz de 2, pelo teorema de Pitágoras. Tá? Lembrando aqui, ó, se eu tenho um triângulo retângulo que os dois catetos valem 1, então eu vou ter 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 2, a diagonal vai ser igual a raiz de 2. Então, o que eu fiz aqui para construir esse quadradinho de lado raiz de 2 foi pegar as diagonais desse quarteto aqui, né? De quadradinhos. Ficou claro? Agora eu entendi, Lu. É que você Legal. pegou a diagonal X, só que ela também é hipotenusa, agora eu entendi. Isso mesmo. Ela é a diagonal e também ela é a hipotenusa desse triângulozinho aqui, ó. Né? Mais alguma pergunta? Lu, eu tenho.
eu acho que eu fiz errado. Tipo, eu cheguei no resultado, tipo, o meu pensamento foi tecnicamente certo. Só que eu não pensei que o raiz de 2 estava presente num quadradinho, tipo, de um lado. Eu fiz qualquer um, eu fiz um quadrado de 16 centímetros quadrados, com o lado 4. E aí seria, tipo, 4 raiz de 2. E aí eu só, tipo, descontei 4 centímetros da minha diagonal, e o que sobrou eu usei para fazer um quadradinho. E eu não sei se isso tá certo. Eu acho que não. Eu vou dar uma olhada lá. Você falando assim, eu não entendi muito bem o que você fez, não. Você está falando para você construir o outro, né? Isso, para construir o quadradinho de área 2, Ah, eu fiz um quadrado de área 16 e lado 4. E aí, na diagonal, eu descontei 4 centímetros, que era o deixa eu tentar lado. construir para eu ver o que você pensou. Você Ok. fez um quadrado. Fala para mim. Você fez um quadrado. De lado 4. Tá. Um quadrado de lado 4 seria isso daqui, né? Ó. Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Isso, Isso. Então aqui você tem 16 centímetros quadrados de área. sim. Isso. Aí, da diagonal, eu tracei a diagonal, e aí eu descontei os 4 centímetros da diagonal, que eram os centímetros do lado, porque eu sabia que a diagonal desse quadrado seria 4 raiz de 2. Porque, entendi. Então, se aqui vale 4 e aqui vale 4, essa diagonal inteira é 4 raiz de 2. Lembra se a gente tem um quadrado de lado L e lado L, a diagonal é L raiz de 2. Lembrando aqui do primeiro semestre. Então, esse aqui é 4 raiz de 2. Essa é a E forma aí? para achar a diagonal, né, Lu? É a fórmula da diagonal. Para achar a diagonal com quadrados. É. Aí eu descontei eu tirei esse 4. E aí o que sobrou, com isso eu fiz um quadrado, entendeu? Porque eu não pensei que o quadradinho de um, não me passou isso na minha cabeça, o quadradinho de um já seria bem mais fácil. Então, tipo, eu fiz assim, e aí eu não Mas como sei é que você tirou esse 4? é porque eu fiz uma malha, o meu negócio, minha malha quadriculada não funcionava, tipo, ela tem menos de 1 centímetro. Então eu construí uma que tivesse 1 centímetro exatamente, e aí eu sabia que as medidas iam dar certo, então eu descontei com a régua, entendeu? Você Tipo, descontou 4 centímetros. 4 centímetros. É. Gente, para tudo, para tudo, para tudo. Olha para cá, olha para cá. Olha que preciosidade esse erro da Manu. Olha o trabalho que a Manu teve para fazer isso, cara. Manu, é muito precioso esse erro seu, porque é um erro muito comum e é muito interessante da gente pensar, tá? Olha só, você veio aqui, construiu um segmento que é 4 raiz de 2, aí você veio com a régua, pegou 4 centímetros e veio aqui e, tipo, apagou 4 centímetros, sobrando raiz de 2. Não foi isso que você fez? Foi. Legal. Só que é o seguinte, Manu, 4 raiz de 2, esse número, 4 raiz de 2, é 4 vezes o raiz de 2. Não É é verdade, 4 mas centímetros mais raiz de 2. Era isso que eu tava com dúvida, de eu não poder fazer isso por conta disso. É. Exatamente. Esse segmento, se ele fosse 4 centímetros mais raiz de 2, aí você viesse aqui e tirasse os 4 centímetros, ia sobrar raiz de 2. Legal. Mas esse segmento, ele vale 4 raiz de 2. Ele vale 4 vezes raiz de 2. Na realidade, ele vale raiz de 2, mais raiz de 2, mais raiz de 2, mais raiz de 2. Então, para você encontrar o raiz de 2, você tem que pegar esse segmento e dividir em 4 partes. Porque aqui você tem o quádruplo do raiz de 2. Para você pegar um raiz de 2, você divide em 4 partes, que é exatamente, ó, a diagonal do quadradinho pequenininho. 1, 2, 3, 4. Entendi, Lu, obrigada. Eu vou refazer o exercício de novo e agora eu entendi. Obrigada. Legal, legal, muito legal. Aí, mais alguém quer trazer alguma questão sobre isso? Oi, Lu. Oi. O que você tá falando? Eu tive uma estratégia que funcionou muito bem,
que foi calcular a diagonal. E aí eu pude meio que montar um quadrado. Eu vi aqui que a diagonal do quadrado é igual ao lado vezes a raiz de 2. E aí eu peguei o lado, lado, que é raiz de 2, vezes raiz de 2, que deu raiz de 4. E a diagonal seria 2. Então eu tracei uma linha de 2 centímetros. E aí eu só montei o quadrado. Isso funcionou também para o último exercício. Uau, deixa eu entender. Peraí, deixa eu apagar isso daqui. Uau, peraí que você vai me explicar de novo para eu entender, tá? Bom, eu vou dar uma apagada aqui em algumas coisas pra gente discutir. Eita, Lele. Isso. Vai lá, me fala de novo, fazendo favor. Então, essa meio que estratégia, ela pode ou não funcionar, porque quando a diagonal ela for o número inteiro, vai funcionar. Mas quando ela for quebrado, aí eu acho que não vai funcionar. Tá. Porque vai ter que ser muito exato. Mas eu calculei a diagonal desse quadrado. E aí depois eu imaginei essa diagonal. E aí eu só montei o quadrado. Você sabia que a área era 2 centímetros quadrados? Sim, Você partiu disso. isso. Aí eu calculei o lado. E o lado era raiz de 2. Exato. Então, a diagonal é L raiz de 2. Aí você fez diagonal é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Então, a diagonal tem que ser 2. Isso. E a partir daqui, o que você fez? E aí eu só imaginei um quadrado com raiz de 2. Eu peguei ele assim, aí eu comecei a ver, virei a folha e aí eu tracei. Ah, e você pegou tipo aqui, ó, 2 para diagonal. E aí você fez isso? Então, eu também pensei em fazer isso. Você traça uma linha reta também, invertida, por exemplo. Diagonal no seu quadrado, ela tá na vertical. Aí você traça a outra na horizontal e junta todas as Que linhas. maravilhoso, maravilhoso. Ainda você usou uma propriedade interessante do quadrado, que as diagonais do quadrado vale um balãozinho no caderno agora, hein? Em qualquer quadrado que você pegar, as diagonais, elas se cruzam, passando pelo ponto médio e formando 90 graus. Então, foi isso que você fez. Você encontrou a diagonal, traçou as duas diagonais, tomando cuidado para ser de 2 centímetros, e depois você juntou aqui e formou o quadrado. Isso, e aí Maravilhoso. eu falei que ela tem que ser exata, porque na malha quadriculada, o quadradinho, um lado do quadrado vale 1 centímetro, e aí deu, tipo, exato, eu nem precisei fazer os traços. Sim, maravilhoso. Adorei essa estratégia, não tinha Ô, Lu, pensado nela. Oi. você pode repetir para mim o balãozinho? O balãozinho é uma propriedade do quadrado. Em todo quadrado, as diagonais são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, né? As diagonais são congruentes, são perpendiculares, ou seja, forma 90 graus, e se cruzam no ponto médio. Característica aí do quadrado. Muito legal, gente, muito legal isso daqui. Para acabar só essa parte da aula, eu vou fazer esse aqui, ó, área de 5 centímetros quadrados. Vamos desembolar ela um pouquinho. Vamos lá. Eu quero construir um quadrado que a área seja de 5 centímetros quadrados. Aí eu penso, oh my God, para que a área seja de 5 centímetros quadrados, eu preciso de um lado que vale raiz de 5. Porque aí quando eu multiplico raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz de 25, que é 5. Mas como eu acho isso daqui? Como eu construo esse segmento? Daí, galera, a gente vai ter que começar a pensar um pouco. Não é tão simples, mas depois que você faz uns 3, fica mais fácil. Isso eu asseguro para vocês.
Para dar raiz de 5, eu tenho que pensar dentro da minha cabeça. Vou colocar um rascunho aqui, ó. Um triângulo, que eu não sei quanto que vai valer. Um triângulo retângulo, cuja hipotenusa seja raiz de 5. Quanto que eu coloco aqui e coloco aqui para eu encontrar uma hipotenusa que vale raiz de 5? Não é tão fácil, né? Então, ó, eu tenho que pensar num valor A, vou colocar num valor B e num valor C, que quando eu pego B ao quadrado mais C ao quadrado, isso aqui vai dar raiz de 5. Que número que é ao quadrado mais outro número ao quadrado que o resultado da raiz de 5? Na realidade, raiz de 5 ao quadrado, né? Concorda? O resultado tem que dar 5. Posso falar, Lu? Pode. É o 345, não é? O triângulo 345. Não é o triângulo 3, 4, 5, porque a minha hipotenusa não vale 5. A minha hipotenusa vale raiz de 5. É, verdade. Né? Mas dentro do teorema de Pitágoras, eu fiz cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, eu preciso de dois valores, que cada um ao quadrado, somados, dê 5. Que números são esses? É o quadrado de 1 e o quadrado de 2? Perfeito. Tem outras possibilidades, mas o 1 e o 2 são maravilhosos para esse caso. É porque eu acho que as outras opções aí que a gente tem seriam números decimais, não seriam? Seria, por exemplo... Sei lá, você pega 1,5 e aí você vê quanto você precisa no próximo, tipo, mas aí seriam números decimais, fica mais difícil. Mas a gente poderia pegar, por exemplo, o raiz de 3 e o raiz de 2. Esse aqui é o quadrado, mais esse aqui é o quadrado, dá 5. Só que é muito mais difícil pensar nesses aqui, né? Esses dois que a gente pegou aqui, o 1 e o 2, eu posso até representar ele como 1 e raiz de 4, né? 1 ao quadrado mais raiz de 4 ao quadrado é igual a 5. Raiz de 4 é a mesma coisa de 2. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero, olha só, retomando, hein? Eu quero construir um quadrado que o lado seja raiz de 5. Para eu construir esse quadrado, que o lado é raiz de 5, eu tenho que construir um segmento que vale raiz de 5. Eu não posso ir lá na calculadora, fazer raiz de 5, que é aproximadamente 2,2360679. Aí eu pego a régua e tento colocar igualzinho. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer por aproximação. Eu tenho que realmente construir esse segmento que vale raiz de 5. E esse segmento, assim como qualquer segmento raiz de alguma coisa, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 10, a gente vai achar esse segmento pela hipotenusa de um triângulo retângulo. E a malha quadriculada nos dá essa possibilidade. Se liga aqui, galera. A gente observou que para ter um segmento que vale raiz de 5, uma possibilidade é ter um triângulo retângulo com um cateto valendo 1 e o outro cateto valendo 2. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a raiz de 5 ao quadrado, né? Pensando aqui no teorema de Pitágoras. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a raiz de 5 ao quadrado. Daí a gente tem, ó, 1 mais 4 é igual a 5. Então, neste triângulo, a gente tem o raiz de 5. Aqui tem vários triângulos, porque todo triângulo é a metade de um retângulo. Quando eu tenho um retângulo, eu tenho um triângulo retângulo, porque é a metade do retângulo. Então, se eu vier aqui e construir aqui, ó, eu construo, vou mudar aqui a cor. Eu construo um triângulo retângulo, de lado 1, cateto 1 e cateto 2. Com certeza absoluta, a minha hipotenusa é o raiz de 5, pela construção do teorema de Pitágoras.
Então, se aqui vale 2 e aqui vale 1, esse vermelho com certeza vale raiz de 5. Então, eu já tenho o meu segmento que vale raiz de 5. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Todas as vezes que eu pegar aqui 2 por 1 e cortar numa diagonal, essa diagonal vale raiz de 5. Se aqui vale 1 e aqui vale 2, a diagonal é raiz de 5. Se eu pego ela deitadinha, se eu pego ela em pé, tanto faz. 2 por 1, a diagonal é raiz de 5, concorda? Se eu pego deitada ou se eu pego em pé, a diagonal é raiz de 5. Então, eu vou pegar diagonais aqui para formar um quadrado. Não é tão fácil pensar nisso, tá bom? Por isso que eu estou mostrando para vocês. Se eu pego assim, ó, isso aqui é um lado do meu quadrado que eu quero construir. Aqui tem que ter um ângulo de 90, concorda? Porque se esse aqui é um lado, tem que vir um outro lado aqui, ó. Então, eu vou Então você pegar... vai fazer vários retângulos em volta para formar um quadrado? Exatamente. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse outro triângulo, ó. 1 por 2. E a diagonal, que é a nossa hipotenusa, vai ser o lado do quadrado que eu quero construir. Agora eu tenho, esse é um lado do quadrado, esse é um lado do quadrado. Eu sei que se aqui é 1 e aqui é 2, com certeza aqui é raiz de 5. Então, eu tenho que pegar aqui um outro lado que vai dar o meu quadrado. Eu estou querendo construir um quadrado. Então, a diagonal que eu vou pegar agora é aqui, ó. A diagonal desse retângulo aqui, ó. Que vem desse triângulo retângulo aqui, ó. Ai, professor, agora você complicou tudo nessa vida. Lu, é que eu me perdi um pouco como que você, tipo, tá usando tantos retângulos assim, um em volta do outro. Isso, tipo, eu entendi a lógica para usar os retângulos, mas eu não entendi, tipo, como usar os retângulos. Na Mas não é tão fácil mesmo, não. Vai Não é começar tão... um quadrado se eu tentar usar esses retângulos aí. Sim, calma, vai dar tudo certo. Então, o que que eu fiz? Ó, primeira coisa, eu pensei no raiz de 5. Aí eu fiz um rascunho aqui. Para eu ter um lado raiz de 5, eu tenho que ter outros dois que formem um triângulo retângulo, 1 e 2. Beleza, então eu já descobri que a hipotenusa de um triângulo que tem 1 e 2 como catetos tem o comprimento que eu quero. Agora, no quadriculado, eu consigo encontrar esse segmento. Basta eu pegar um retângulo 2 por 1 e a diagonal dele. Só que eu peguei aqui de forma estratégica. Olha, observem quais que eu peguei, ó. Vou colocar de azulzinho. Eu peguei esse daqui e a diagonal dele, que eu tenho certeza que é raiz de 5. Aí depois eu peguei esse daqui, que é a diagonal dele. Só que essa diagonal com essa, eu tenho certeza que forma 90 graus. E aí, eu consigo desenhar um quadrado cujas diagonais estão se encontrando, ó. E com certeza, todas essas diagonais valem raiz de 5. Então, esse quadrado aqui tem área 5 centímetros quadrados, porque o lado dele vale raiz de 5. E aí, galera? Não é para desesperar, gente. Nós vamos fazer outro exemplo. Calma. Calma. Absorve um pouco o conteúdo, faça as anotações no caderno e eu vou fazer outro exemplo com vocês que vai ficar mais claro, tá? Lu, isso é um padrão? Tipo, o quadrado, não padrão exatamente, mas, por exemplo, a diagonal de um quadrado de 1 centímetro é a raiz quadrada de 2. E aí você pega, tipo,
a diagonal de um retângulo de 2 por 1 e é a raiz quadrada de 5. Tipo, os números que a gente vai procurar vão ser sempre dentro desse padrão, tipo, vai ter que ser a diagonal de alguma coisa dentro da malha quadriculada. Perfeito. Sempre. Entendi. Sempre. Sempre. O número que a gente está procurando sempre vai ser a diagonal de algum retângulo na malha quadriculada. Tá? Entendi. Que legal. É muito interessante essa matéria, é muito interessante. Luciane, eu achei isso genial. Achei genial. É muito, né? É muito interessante. Tipo, aumenta muito a nossa visualização dos números, assim, é muito interessante. E o louco é que você olha pra equação, né? Tipo, é uma equação visual, é muito louco. É. Para quem já copiou, tenta construir um quadrado de área. Deixa eu pegar um que não seja tão difícil, tá? De área 17. De área 17 centímetros quadrados. Tenta percorrer esse caminho. A área é 17. Quanto que tem que ser o lado? Qual triângulo retângulo que eu posso construir, cuja hipotenusa é raiz de 17? Tenta construir esse caminho, montar essa equaçãozinha, tentar descobrir os lados de um retângulo cuja diagonal seja raiz de 17. Vou dar uns minutinhos, daqui a pouquinho eu faço com vocês. Não é fácil, se dê um tempo, é com calma que a gente aprende esse tipo de raciocínio, tá? É com calma, é com tranquilidade. Quem conseguir fazer, manda aí no chat. Hashtag conseguir. Aí, serve, Matheus. Serve, Matheus, Fernanda, é isso aí. Eu vou fazer um exemplo com calma, tá? A gente vai com calma. Mantenham a calma. E nesse momento é importante que vocês tenham quadriculado. O nosso trabalho desse bimestre, ele envolve régua e compasso. É importante que todos vocês tenham compasso, tá? Inclusive, na aula daqui 2 semanas, a gente vai usar em aula o compasso. Posso fazer? Alguém gostaria que eu esperasse um pouco mais? Fala agora. Tá, então, vou começar a fazer, tá? Então, quem já fez, acompanha o raciocínio. Quem não conseguiu fazer, não tem problema. Acompanha o raciocínio e traz perguntas. Põe pergunta no chat, fala, pergunte, tá bom? Então, ó, o nosso objetivo é construir
um quadrado de área 17 centímetros quadrados. Esse é o nosso objetivo. Daí a gente pensa que o 17 não é um quadrado perfeito. Então, não existe um número bonitinho que vezes ele mesmo dê 17. Se a área é de 17 centímetros quadrados, então o lado vai ser igual a raiz de 17. Raiz de 17 é um número irracional. Eu não consigo construir ele na régua. Então, eu vou ter que construir ele com uma construção geométrica. Ele vai ser a diagonal de algum retângulo. Então, eu tenho que pensar que existe um retângulo, assim, né, no caso. Então, existe um triângulo retângulo, cuja diagonal é raiz de 17. Então, eu tenho que encontrar quem que é esse número aqui e quem que é esse número aqui, para eu construir um retângulo e traçar a diagonal desse retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, eu quero encontrar dois números que, quando eu elevar ao quadrado cada um deles, eu encontre o número 17. Aí é parar e pensar um pouco. Quais numbers são esses? Que números são esses que, quando eu elevar ao quadrado, vai dar 17? Tem que ser dois quadrados perfeitos, né? A gente não tem tantos quadrados perfeitos nas nossas vidas. No caso do 17, a gente consegue até encontrar quadrados perfeitos maravilhosos. Vocês concordam que 16 mais 1 dá o 17, né? Então, aqui é o 4 ao quadrado e o 1 ao quadrado. Então, se eu tiver um triângulo retângulo com lado 1 e 4, com certeza absoluta, essa hipotenusa vai ser raiz de 17. Até aqui, dúvidas? Lu, eu não tenho uma dúvida sobre esse exercício em específico, mas, por exemplo, se eu tiver que construir um quadrado de uma área X e eu vou ter que ter, na verdade, para construir essa área, dois quadrados perfeitos, pensando aí nesse teorema de Pitágoras. Tipo, se eu não encontrar dois quadrados perfeitos que resultem nessa área. Você sabe construir quadrados não perfeitos. Não existe isso na matemática, não, quadrados não perfeitos. Mas você poderia, por exemplo, aqui no raiz de 17, a gente podia pegar aqui, deixa eu pensar em dois números. A gente poderia pegar 9, 8, raiz de 8 e... Aí, estou tentando pensar em outras possibilidades aqui. Para o 17, a gente tem outras possibilidades, né? Não só o 4 e 1. Poderia ser, por exemplo, vou chutar um número aqui. Poderia ser raiz de 9 mais raiz de 8. Não poderia? Raiz de 9 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado dá 17. Ah, não entendi. Era exatamente aí que eu queria chegar. Por exemplo, eu posso fazer vamos supor que eu preciso dessa área para 17. A área precisa ser 17 centímetros quadrados e o lado precisa ser raiz de 17. Como eu tenho que b ao quadrado mais c ao quadrado vai ser igual ao 17, que é a raiz de 17 ao quadrado, eu poderia colocar qualquer número, a raiz de qualquer número que somado dá 17? Sim. Ou Só que 9, alguns são mais fáceis e outros são mais difíceis. No entendi. caso do 17, se você pega o 4 e o 1, tá dominado. Se você pega o raiz de 9, que é 3, né? Se você pega o 3 e o raiz de 8, você vai ter que construir o raiz de 8. Ah, é porque talvez pensando então em construir no quadriculado seja mais difícil, quando não tiver um Isso, quadro perfeito. Tá, isso, entendi. Mas tá? na equação em geral, às vezes vai ser inclusive mais simples a gente usar dessa maneira, certo? Certo, certo.
Aí agora que eu descobri... Oi. E não tem muita técnica para achar esses valores, né? Você só pensa no que for mais simples. Pensa no que for mais simples. Só que você vai ver, Carol, que daqui a pouquinho eu vou passar mais 3 exemplos só para a gente não construir, só descobrir os lados do triângulo. O nosso cérebro vai acostumando com isso, tá? Vai ficando mais fácil. É um raciocínio que ele vai sendo aperfeiçoado. Tá bom. Então, aqui, por exemplo, para o lado raiz de 17, a gente viu que 16 mais 1 dá 17. Então, 4 e 1. Né? Então, eu posso vir aqui e começar a construir, ó. Vamos lá, linha. Se eu pego aqui um triângulo, que aqui... Minha linha tá branca, peraí. Pretinho. Se eu pego aqui um triângulo que aqui vale 4 e aqui vale 1, com certeza absoluta, essa hipotenusa vale o raiz de 17. Então, aqui vale 4, aqui vale 1 e aqui vale raiz de 17. Por essa construção que eu fiz aqui no rascunho, tá vendo? Por isso que é importante a gente sempre fazer no rascunho para depois ir para a malha. Agora eu quero construir um quadrado. Eu sei que ele vai ser tortinho, mas ele vai ser um quadrado tortinho assim, né? Ele vai estar rotacionado. Eu quero construir um quadrado que esse amarelinho é um dos lados. Então, aqui, ó, tem que aparecer um ângulo de 90 graus. Tem que vir uma coisa aqui, ó. Tá? No início não é tão fácil de construir, mas depois a gente vai pegando a manha. Eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui é 4, então eu vou prolongar 1. E aqui 4. Então, eu tenho aqui um triângulo que tem 1 como cateto, 4 como outro. E essa diagonal aqui, o que é a hipotenusa, né? Diagonal desse retângulo, hipotenusa desse triângulo retângulo, vai valer raiz de 17. Agora eu quero fazer o outro lado do meu quadrado. Ele vai ter que vir aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, aqui tem 4, eu vou prolongar 1. Vai ser sempre o lado maior e eu prolongo com o lado menor, sabe? Então, vou prolongar com o lado menor, 1 para cá e 4 descendo. E eu sei que essa diagonal aqui, que é a nossa hipotenusa, vale raiz de 17. Eita, peraí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viram que eu peguei 5? Eu peguei 5, ó. Esse segmento aqui tá com 5, ó. Tá errado, tá? Então, eu vou refazer esse segmento. Vou pegar aqui com 4. 1, 2, 3, 4. E agora eu pego a minha hipotenusa que tá aqui, ó. Agora é só ligar, né? Vou ligar aqui e vou terminar, ó. Pronto. Eu sei com certeza que essa área aqui é uma área que vale 17 centímetros quadrados, porque o lado dele vale raiz de 17. E o lado foi construído a partir de um triângulo retângulo de catetos 1 e 4. Lu, eu tava tentando fazer aqui no quadriculado e pergunta, tipo, eu tenho que encontrar um lado certo para achar a diagonal, né? Eu tenho que achar a diagonal, por exemplo, se eu vou achar a diagonal do ponto direito pro esquerdo, no outro eu também tenho que fazer isso, porque eu acabei de perceber que o meu quase que eu formei um triângulo aqui. Se eu não sei, tipo, se eu peguei uma diagonal errada, tem isso, né? E de eu pegar a diagonal que Tem. exatamente, né? Tá. Tem, porque se eu pego essa diagonal aqui e aqui eu construo errado, pego a diagonal, Foi exatamente isso que eu a fiz. outra, não dá. Porque um tem que encontrar com o outro, ó. Aqui o vértice é o mesmo, né? Então essa diagonal aqui tem que encontrar com essa diagonal aqui. Entendi. Ok? Dúvidas? Tentem elaborar as dúvidas. Eu sei que essa matéria ela é um pouquinho desafiadora. Podem perguntar.
Lu, é Oi. que eu já perguntei sobre, tipo, ser um padrão agora há pouco. Mas aqui, por exemplo, tipo, eu pego um. Aqui fica um lado 5 na verdade, né? Quando eu construo isso aqui, ele acaba ficando um lado 5. Mas, tipo, O o quê? fato de Lado ser 5, 4, eu não entendi. para construir esse quadrado de 17 centímetros quadrados, esses retângulos que a gente junta, eles acabam formando um lado de 5, né? Não um lado de 4. Mas eles sempre são valores muito próximos, tipo, é a raiz quadrada de 17, e aí formam um negócio com lado 4, entendeu? E aí a raiz quadrada o 4 ao quadrado é 16. Então, eu não sei, tipo, eu não sei se isso é por causa dessa equação aqui que a gente fez no começo, com o triângulo retângulo, mas não tá claro na minha cabeça, sabe? Porque esses números são, tipo, tão similares e vai me confundir isso depois, tenho certeza absoluta. A sua ansiedade é não conseguir achar um, né? Eu dar uma área e você não conseguir achar os números, os lados, não é isso? Isso, é. Você tá ansiosa por não conseguir, tipo, porque não existe uma receita de bolo, né? E em matemática comigo é mais fácil ter uma receita, porque senão eu me perco. E não existe mesmo, Manu. Não existe receita de bolo. Talvez você crie para você algumas estratégias que eu vou mostrar agora. Mas não tem receita de bolo mesmo. É entender o processo e passar um tempo pensando quem vai ser essa duplinha aqui, que ao quadrado vai dar a área que a gente quer. Entendeu? Não é uma receita de bolo mesmo, não. Leva raciocínio mesmo, raciocínio matemático. Entendi, Lu. Tá? Mas calma, calma, tá tudo bem. Você vai conseguindo olhar. Não tem nenhum que é assim, nossa, desesperador. Não, não tem. Tá? A gente vai fazer alguns exemplos agora para vocês verem. Lu, Obrigada. desculpa de novo estar perguntando, mas teve uma outra coisa que eu acho que também pode ser uma que estava me atrapalhando. Tipo, eu necessariamente vou ter que. Como que eu encosto os retângulos? Porque, por exemplo, na primeira, eu encostei o lado 1 ali no último quadradinho que compunha esse lado de 4 centímetros. E aí a diagonal ficou zoada. Só que aí no outro eu coloquei, tipo, em cima do quadradinho 1. Sabe, não sei se deu para entender, mas é que, tipo, eu acho que, eu não sei se tem um lugar certo proporcional ao retângulo? Nunca parei para padronizar isso, né? No outro a gente fez assim, né? Porque a gente pegou essa diagonal, depois a gente pegou essa diagonal, né? Depois a gente pegou essa diagonal e essa diagonal para fazer o de área 2. Nunca pensei isso. O que eu penso eu pego um retângulo e traço a diagonal. Quando eu traço, aí eu venho aqui e coloco esse 90 graus aqui, ó. Porque aí eu consigo ter uma ideia de onde que tem que vir o outro lado. Porque os lados do quadrado fazem 90 graus, né? Então, eu consigo visualizar a posição do meu retângulo, porque isso aqui tem que fazer 90 graus, então só tem esse caminho para cá. Aqui é a mesma coisa. Uma boa estratégia, acho que pode ajudar. Isso me ajuda bastante. É porque, por exemplo, no primeiro exemplo que eu fiz aqui, deu errado e eu coloquei o retângulo meio que encostado na lateral com 4 centímetros. Aí no outro, eu coloquei meio que acima, sabe? Quando fechava esse primeiro retângulo, acima dele, eu coloquei encostado. Enfim, eu não sei se deu para ficar claro para você, mas eu acho que essa estratégia pode me ajudar. Sim, tá bom. Então, eu vou apagar aqui algumas coisas. Eu não vou desenhar agora outros, a gente só vai discutir um pouquinho, tá? E na lição de casa eu vou colocar uns 2 lá para vocês desenharem. Quer ver? Eu vou apagar esse daqui. Que aí vai ficando mais claro, tá? Quanto mais a gente faz, mais claro vai ficando. É muito estranho quando a gente não domina o negócio, né? Não tem um domínio, tipo, ai meu Deus, qual que é a receita de bolo para eu sempre fazer isso, né? Só seguir tais estratégias. Igual Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras não tem segredo.
fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara não tem segredo. Fórmula de Bhaskara, você vai lá e segue uma receita de bolo. O máximo já que você tá pode pronto, você só muda, tipo, os números. Aqui é mó difícil, você tem que descobrir os números. Sim, sim. E lá, o máximo que você vai errar é tipo, conta, né? Aqui não. Aqui você tem que pensar em tudo. Então vamos lá, vamos tentar clarear um pouquinho, deixar vocês mais calmos em relação a isso daqui. Olha, se eu quero uma área de 2 centímetros quadrados, então o meu lado tem que ser raiz de 2. E eu vou encontrar esse raiz de 2 por meio por meio da diagonal de um quadrado, 1 por 1. Aí na malha quadriculada eu desenho e encontro raiz de 2. Isso daqui tá tranquilo? Alguma dúvida em relação a esse exemplo, que foi o exemplo também da nossa lição de casa? Beleza. Segunda área que a gente fez hoje. A gente fez a área 5 centímetros quadrados. Para ter uma área 5 centímetros quadrados, o lado tem que ser raiz de 5. Daí a gente percebeu que a gente pode pegar aqui a hipotenusa, valendo raiz de 5, e os catetos têm que ser 2 números que ao quadrado, cada um deles, dê 5, dê o número 5. Então a gente viu que o 1 e o 2. Porque 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar o 5, que é raiz de 5 ao quadrado. Tudo bem até aqui? E aí a gente vai para o quadriculado e desenha esse retângulo, esse triângulo retângulo, encontra o raiz de 5. O nosso terceiro exemplo foi área igual a 17 centímetros quadrados. A gente viu que o lado tem que ser raiz de 17, e a gente pode encontrar esse raiz de 17 por um triângulo retângulo de lados 1 e 4. Porque 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 17, raiz de 17 ao quadrado, que é 17. Agora a gente vai pensar em algumas. Vou pegar umas mais fáceis primeiro para vocês verem um padrão. Eu quero um quadrado de área 10 centímetros quadrados. O lado tem que ser raiz de 10. Achem para mim um triângulo retângulo que tenha como lados valores cuja hipotenusa dê raiz de 10. Que número ao quadrado, mais que outro número ao quadrado vai dar 10? Manda no chat se vocês acharem. E quem quiser falar também pode falar. Dá só mais um tempinho. Estão mandando. Aí. É o 3 e 1, né? 3 e 1. 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado dá 10, que é a raiz de 10 ao quadrado. Então, eu consigo desenhar aqui na malha quadriculada um quadrado com área 10 centímetros quadrados. Eu consigo achar esse segmento cujo comprimento vale raiz de 10. Lu, Oi. pode ser também um triângulo de raiz de 5 por raiz de 5. Poderia ser. Perfeito. Então, eu já vou começar a desmembrar aqui um pouquinho. Ó, neste caso, pode ser catetos 1 e 3. Poderia ser catetos raiz de 5 e raiz de 5. E o raiz de 5 a gente sabe desenhar. Então, a gente teria que desenhar um quadrado, raiz de 5 por raiz de 5, encontrar a diagonal dele e depois construir um outro quadrado em cima disso.
que é mais difícil, né? Poderia ser raiz de 2 e raiz de 8. Tem várias possibilidades. Só que o 1 e o 3 é o mais fácil, vocês concordam? Lu, Oi. eu acho que dá pra ver, tipo, um padrão, ó. Em todos os que a gente fez, a gente fazia... sempre tem um, e a gente tem um outro número aí, que é um quadrado perfeito, que vai parar um número antes do lado que a gente precisa. Então, no 17, a gente fez o 4 ao quadrado, que daria 16, e o 1, que aí completa, dá 17. No raiz 5, a gente fez 2, que 2 ao quadrado dá 4, e com 1, que completou dando 5. No 10, a gente fez 3 ao quadrado, que deu 9, e completando 1, que vai dar 10. Tipo, Quem sabe faz ao vivo. Faz para mim o 26 centímetros quadrados. 5 e 1. Perfeito. 5 e 1. A gente já viu um padrão, né? Para esse tipo de área. Vamos por partes. Para esse tipo de área, a gente já viu um padrão. Então, aqui podem ser catetos 5 e 1. Porque aqui vai dar a raiz de 26. Lu, Oi. pode ser 4 e 3? 4 e 3. Eita, vamos ver. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 dá 9. Ah, confundi, achei que era 25. Não dá. Esse 4 e 3 é o 4, 3 e 5. Sabe aquele triângulo retângulo? 3, 4, 5. Então, nesse caso aqui, não poderia ser o 4 e o 3. Mas tem vários casos que tem números que dão certo. Nesse caso aqui específico, não. Vocês conseguem pensar em algum outro número fácil que dá o 26? Não sei. Lu, Oi. eu só fiquei pensando, porque, tipo, isso daí é mais simplificado. E se fosse, sei lá, tipo, 29? Porque daí não vai ser exatamente o exato, tipo, algum número e 1. 29. Pensem no 29. Poderia ser 5 e 2, Lu? Sim, 5 e 2. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25, dá 29. Então, o lado raiz de 29, entendi. sacou? Então, aqui é o 2 e aqui é o 5. Uhum. Mas tem alguns que são mais difíceis, tá? A gente vai por partes. A gente vai pegar esses que dão números mais assim, tal, para depois ver uma generalização dos outros. Raiz de 29, 5 e 2. Eu vou pegar aqui mais dois exemplos. 37. Quanto que tem que valer o lado desse triângulo retângulo? Para a gente encontrar. Poderia ser 6 e 1. Poderia ser 6 e 1. É uma possibility. E se fosse 50? 50 centímetros quadrados? 7 e 1. 7 e 1. Ô, Lu, poderia ser 5 e 5 também? Poderia. 5 e 5? Não. 5 e 5. 5 e 5. Poderia. 5 e 5. 5 ao quadrado, 25, mais 25, dá 50. Olha que maravilhoso. Raiz de 50, você pode fazer um quadrado 5 por 5, e a diagonal desse triângulo retângulo é o raiz de 50. Aí você consegue desenhar um quadrado que tem área 50 centímetros quadrados exatamente. Vai clareando, não vai, gente? Façam as anotações. Oi. Mas se fosse, tipo, se a área fosse 30 centímetros quadrados, não daria pra fazer, tipo, facinho, né?
Teria que... 30 centímetros quadrados. Poderia ser 5 e raiz de 5? Acho que sim. Mas aí, tipo, pra fazer, teria que desenhar primeiro o quadrado com raiz de 5 Isso, e depois o com 5, é isso? exatamente. Você teria que desenhar esse segmento, raiz de 5, construir um triângulo retângulo que tenha como raiz de 5 um cateto e o outro 5 centímetros. Aí você traça a hipotenusa, acha o raiz de 30, aí depois você traça o quadrado com raiz de 30 em todos os lados. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Ô, Lu, e se Ô. fosse, tipo, um quadrado que tivesse área, uma região que tivesse área de 19 centímetros quadrados? 19. 4 e 3, Lu. Não poderia ser 4 e raiz de 3? Raiz de 3. Isso. 4 e raiz de 3. E 18? 18 é legal. Quanto que tem que ser os lados para a gente encontrar? 3 e 3. 4. Ah, 18, Lu. Não poderia ser 4 e raiz de 4 também? 4 ao quadrado dá 16, raiz de 4 dá 2. Poderia. Poderia ser Então também. seria 4 e 2. Raiz de. Seria 4 e. Raiz de Quadro. 4 e a raiz de 2, não? Exatamente. 4, 16. Raiz de 2, 4 ao quadrado, né? Não seria? É. seria 20. Poderia, não poderia? Poderia ser o 4, porque daria 16, e raiz de 2. Ah, tá. É, E justo. não justo. raiz de 4, porque raiz de 4 é o 2. Verdade. Gente, não se desesperem. Eu sei que uma parte dos alunos estão acompanhando essa discussão, e eu sei que tem uma parte que não está acompanhando completamente. Isso é super normal. O que vocês têm que fazer agora? Quem estiver boiando muito, o ideal é fazer as anotações e revisitar esse vídeo, revisitar essa aula e tentar entender. Esse é o ideal. Tá? Você que está entendendo, faça um registro seu com as suas palavras sobre o que você entendeu, tentando responder a seguinte pergunta: como construir um quadrado de área 5 centímetros quadrados? Tente colocar em palavras essa resposta, colocando os passos de tudo que a gente viu na aula, tá? Para você construir o seu raciocínio em cima disso daqui. Não é um raciocínio fácil, é um raciocínio elaborado, é um raciocínio de 9º ano. É um raciocínio muito interessante, tá? E que amplia muito a nossa visão matemática para resolver uma série de coisas. Então, é importante que vocês agora, quem tiver com muita dúvida, revisite esta aula. E se dê um tempo também, porque a gente vai ver isso com calma, eu vou fazer outros exemplos, tá? Não está valendo ponto, a gente está aprendendo, vamos com calma nesse aprendizado. O importante é que vocês realmente façam as atividades. Eu posso voltar aqui, parar de colocar minha tela. Lu, pode parar de gravar? Não, pode continuar gravando. Eu vou deixar esse finalzinho. Tá bom. Eu voltei com a minha tela. Gente, eu não sei o que seria da minha vida sem essa Amanda na minha vida, viu? Ai, Amanda, você me ajuda demais. Incrível. Que bom, Lu. Voltei para esse finalzinho de aula. Eu vou colocar hoje a lição de...
Então, uma das coisas que vocês têm que fazer, né? É voltar naquela lição de casa e refazer o desafio. Agora vocês dão conta de fazer o desafio, tá? Teve gente que conseguiu. Quem não tinha conseguido fazer o desafio e fazer de forma certa, construir o quadrado que vale 2, e qual que era o outro? Era 2 e... Era só 2, né? 2 e depois o desafio, né? Sim. Quem não conseguiu fazer, volta e refaça essa atividade. Porque agora vocês já têm repertório para isso. Quem já conseguiu fazer, pega agora um desses que a gente colocou, por exemplo, o raiz de 26, e tenta construir uma malha quadriculada, para vocês colocarem em prática esses conhecimentos de hoje, tá? A lição de hoje vai envolver o teorema a fórmula de Bhaskara. Eu sei que alguns alunos não conseguiram acompanhar as aulas da fórmula de Bhaskara essa semana, então é importante que vocês retomem esses estudos, vocês têm tempo para isso. Terça-feira a gente vai retomar a fórmula de Bhaskara, corrigir, fazer junto. Quarta-feira é dia de fazer junto e tudo. Vocês têm tempo para isso, é só correr atrás agora. Também, a Amanda está à disposição. Então, vai ter lição da fórmula de Bhaskara e vai ter lição envolvendo a construção de um quadrado dessa área louca que a gente viu hoje, tá? E é fazendo a lição que a gente aprende. É fazendo que a gente aprende. Alright? Tudo bem? Não deixem para fazer o trabalho de matemática em cima da hora. Vocês têm 3 semanas. Usem essas 3 semanas, é importante. Tá? Quem não tem compasso tem que comprar. Então já compra e já faz. Felipe Didier, você está aí? Me dá um oi. Oi, Lu, tô aqui. Legal. Que bom que você está aqui, Felipe. Manu Torello, tá aí? Me dá um oi. Manu Torello. Se durante a aula eu chamar e não me atender, vai ganhar falta, tá, galera? E por final, Pedro Moia tá aí? Me dá um oi, Pedro. Oi, Lu. Nossa, que voz bonita, Pedro. Gostei. Gostei, linda. Dora Pascalis, tá aí? Dora Pascalis. Aí. Ok, galera. Então tá bom. Vocês gostaram desse conteúdo novo? Como é que vocês estão? Manda para mim no chat, fala para mim. Hashtag amei ou hashtag tô desesperado. Manda aí para mim, manda no chat para eu ver. Hashtag amei ou hashtag tô desesperado. Olha, tem um grupinho aí que amou, tem uma mistura de emoções aí também. Lu, é muito legal. E, tipo, isso é bom porque, assim, não dá vontade de... Tem algumas coisas que eu não gosto muito de matemática, assim, sabe? Tem algumas coisas que eu olho e eu falo, tipo, não, pelo amor de Deus, só não. E aí, tipo, isso dá uma vontade de continuar fazendo porque é legal. Só que, tipo, eu não tenho tanta facilidade, assim, de pegar na hora, sabe? Então, eu tirei os prints das telas que, tipo, a gente tava fazendo exercícios e eu vou continuar fazendo até entender, porque isso é legal. E aí dá vontade de continuar. Mas então é essa mistura aí de tô amando e não tô me desesperando ainda, sabe? Super entendo, super entendo. Que bom que vocês gostaram. Que bom, gente. Vamos junto, tá? Façam a lição, não deixa para última hora, bota para quebrar que estamos junto. Um beijo para vocês. Ô, Lu, Oi. rapidinho, posso falar uma coisa para eles? Pode.
Não para eles em geral, para o povo de recuperação. Gente, lembre, por favor, que hoje é dia de entrega de roteiro. É isso, gente. É só um lembrete. Entrega hoje até o final do dia, tá bom? Um beijo para vocês. E vou aproveitar também, Amanda, para falar que tem atividade no Khan Academy, com data para entrega sexta-feira que vem. Tá bom? E-mail aparece para mim quando chega a notificação. Aí aparece, tipo, 10 e-mails do Khan Academy. Em vez de mandar um falando, você tem 10 novas recomendações, cada recomendação ele manda um e-mail. Eita, Lele! Nossa. Mas, Oi. eu acho que recomendações para sexta são do grupo de Para Saber Mais, eu acho. O Para Saber Mais é para sexta, depois é amanhã. O Para Saber Mais. A recomendação na turma regular é para sexta-feira que vem, sem ser amanhã na outra. É pro dia 4. Pro dia 4. Tá bom? Vamos junto, hein? Um beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Amanda. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Amanda. Tchau, Lu. Tchau, Amanda. Obrigada. Tchau, Amanda. Tchau, Lu. Obrigada. Tchau, Amanda. Tchau, gente. Tchau, tchau. Nossa, a aula passou voando, hein? Passou, Lu. Nossa.